receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Querite. O mais legal desse trecho aqui, porque a história de Débora é muito longa, e eu peguei só do 4 ao 9, coisas assim importantíssimas, porque primeiro, eu acho que quando a gente lê uma palavra, Deus fala com a gente. Deus falou muito comigo nesses trechos. E quando eu olhei toda essa cena, eu vi que Deus é um Deus de prioridade. Deus é um Deus de ordem. Porque a palavra começa dizendo que Débora era profetisa, esposa de Lapidote. Débora era profetisa no sentido de que quando a gente ouve uma pessoa e fala assim, a pessoa é profetisa, a pessoa é profeta, o que você pensa? É ali com Deus, né? E era assim mesmo. Mas como eu falei, Deus é um Deus de ordem. Débora era profetisa, mas Débora era esposa também. Débora era alguém que tinha intimidade com o Senhor, alguém que ouvia o Senhor falar, mas ela era esposa. Eu fico imaginando o olhar do esposo de Débora, Lapidote. Uma mulher que é juíza, e com todo esse cenário, ele respeitava Débora, ele respeitava o chamado de Débora, ele respeitava quem Débora era. E eu não sei vocês, mas quando o marido vê a gente em casa orando, buscando a palavra, buscando ser uma mulher mais equilibrada e tal, os maridos passam a confiar mais na gente. Não é assim que acontece, mulheres? Volte e meia acontece. Temos uma questão para resolver. Vamos orar, Jô? Vamos orar. Aí passa um tempo. E aí, o que você sentiu? O que Deus falou com você? Não é assim? Lapidote confiava em Débora. Confiava e respeitava o chamado de Débora. Naquela época não era comum mulheres juízas. Débora esteve entre os 12 juízes de Israel. Às vezes eu fico me perguntando, por que será que Deus escolheu Débora? Por que será que Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Como eu falei, ela era uma juíza. E nessa época a história conta que não havia juiz em Israel. Ela foi chamada porque o povo vivia de uma certa maneira fazendo o que queria. E eu penso muito nos dias de hoje, porque as pessoas vivem assim. Vai lá e faz. Não tem nada não. Acho que eu vou conversar com alguém. Conversa não, faz o que está aí na tua cabeça. Vocês já ouviram gente assim? A gente ouve gente assim. Que orar o quê? A vida é tão curta, vai lá e faz. Faz o que está na tua cabeça. O povo fazia o que achava certo naquela época. Então Deus estabeleceu juízes que foram homens e mulheres que foram chamados por Ele. Há uma diferença aí. Homens e mulheres que foram chamados por Ele. Juízes, todos que ocuparam o cargo de juízes, e dentre Débora que nós estamos falando, além de julgar as causas de Israel, eles davam conselhos. Eu imagino assim, às vezes, a pessoa chegava assim, e aí Débora, eu briguei com meu esposo, aí o que eu faço? Débora não era juíza, Débora não era advogada, Débora não era psicóloga, mas Débora aconselhava e Débora julgava as causas. Imagino essas pequenas como alguma briga entre vizinho ou uma briga entre marido e mulher, mas grandes causas, como alianças entre reinos, coisas grandes. E o juiz era alguém que, além de tudo isso, ele tinha o dever e a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Quando eu olho para Débora e olho para os nossos dias de hoje, é muita diferença, porque naquela época não era normal uma mulher ser juíza. Imagina os preconceitos que essa mulher não deve ter enfrentado. Hoje é normal, né? Nós vemos mulheres juízas, mulheres em altos cargos. Isso hoje é normal, hoje isso é fácil, mas naquela época não era para Débora. E eu vejo que Débora era uma mulher que ela era improvável, mas ela era uma mulher que estava disponível.
O improvável é mais ou menos assim: ai, mas é você que vai lá, você que vai falar, mas você vai ocupar essa posição. Deus usa pessoas improváveis, mas pessoas que estão disponíveis. Débora costumava sentar-se debaixo da palmeira, de uma palmeira que levou seu nome, palmeira de Débora. E eu fico imaginando que horas que essa mulher sentava nessa palmeira. Porque, como a história diz, Débora era esposa profetisa e esposa de Lapidote. Eu imagino que Débora ia para debaixo da palmeira depois do almoço. Depois que já fez o almoço, depois que já organizou as criançadas, depois que já lavou roupa, depois que já fez tudo. Aí então Débora tinha aquele tempo e se dispunha para ir embaixo de ficar da palmeira. Eu imagino que seja assim, né? E para ela muito mais difícil, porque nós temos muitas facilidades. Máquina de lavar, ferro de passar. Débora não tinha isso. Então Débora dispunha de um tempo que talvez ela teria que fazer uma outra coisa para servir debaixo da palmeira. E eu fiquei pensando no significado da palmeira. O que é palmeira? Palmeira, eu tive duas ideias. Palmeira, em primeiro lugar, palmeira é um lugar de sombra. Devia ser gostoso ficar ali com alguém que se dispunha em tal horário. Eu vou estar lá, se vocês quiserem. Talvez nos primeiros dias não tivesse ninguém debaixo da palmeira. Porque nesse tempo, era, como eu falei, mulher não era nem contada. Mulher não se sentava para comer com o seu esposo na casa. Mulher comia na cozinha sozinha, separado. Então eu imagino que talvez o primeiro dia não teve uma viva alma para ir lá conversar com Débora. Mas aos poucos as pessoas foram se chegando. E todos os dias, naquele horário, a Bíblia conta que Débora estava lá. Porque a palmeira era boa, debaixo da palmeira tinha sombra, era gostoso ficar ali. Outro significado que eu pensei sobre a palmeira foi prudência. Porque nos dias de hoje há uma coisa que não existe muito entre o povo nos dias atuais aqui. É prudência. Muitos de nós não temos prudência às vezes. Mas o que é prudência? A prudência é o jeito que você fala, é o jeito que você veste, é o jeito que você sai lá numa foto esquisita no Facebook. A Bíblia conta que ela era esposa, ela era profetisa e era esposa. Então ela tinha uma reputação, ela tinha que se preservar, ela não era qualquer uma. E debaixo dessa palmeira, ainda na prudência, por que a palavra prudência? A palmeira significa porque todos podiam vê-la. É diferente de alguém, eu vou falar com alguém, eu estou lá com a porta fechada e ninguém sabe o que eu estou falando. Ou mais ou menos, eu vou pedir um conselho, eu vou ligar para o marido ou para o pastor. Não, você liga para a mulher do pastor primeiro. Estou com um problema assim, podemos conversar juntos? Amém, glória a Deus. Do outro lado, uma mulher não liga para conversar com um homem não liga para se aconselhar com uma mulher. Prudência, sabedoria, prudência, nós precisamos disso nos dias de hoje. E eu vejo muito que Débora era uma mulher que ela tinha noção do que acontecia em volta, de tudo que estava acontecendo, desde a hora que ela ia para debaixo da palmeira aconselhar as pessoas e julgar as causas, até a hora que entra Baraque em cena. Baraque, a história conta que ele era um militar, ele era um comandante. E Baraque então ficou atemorizado quando recebeu a notícia de que era para ele lutar na guerra. A história conta que nesse tempo quem possuía os armamentos em ferro não era Israel. Eram outros exércitos, mas Israel não possuía ferro em si. E por que as outras nações não forneciam? Não forneciam porque senão eles iam começar a fazer as armas também, iam ficar poderosos. Então Débora manda chamar Baraque. E isso está lá em Juízes, no verso 6 ao 9, que diz assim: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu irei
eu farei Sísera comandante do exército de Jabim, ir aos seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Parênteses aqui. Deus havia falado: pode ir, eu vou entregar nas tuas mãos. 8. Baraque disse a Débora: eu só irei se você for comigo, senão eu não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Baraque a Quedes. Débora recebe uma direção de Deus e manda chamar Baraque. E diz para ele: ó Baraque, o negócio é o seguinte: Deus falou que você vai vencer a batalha. Junte os homens e nós vamos, você vai vencer a batalha. Ele falou nós. É engraçado que quando a gente vai fazer uma prova, principalmente lá na faculdade, as pessoas perguntam, e na minha sala é muito assim: professor, pode fazer em dupla? Aí o professor: pode, claro que pode fazer em dupla. Ufa, que legal. Dupla, eita, já que as pessoas começam a procurar dupla. Não, gente, é dupla sim, mas é você e Deus. Deus é a sua dupla. E era isso que Baraque não estava entendendo. Ele ia lutar na guerra com alguém, mas ele não ia junto com Débora. Ele e o Senhor. E Baraque diz para Débora, eu fico imaginando a cena: Baraque, você tem que ir para a guerra. Tá, meu Deus, só um homem, gente, vocês me desculpem, irmãos, mas eu imagino um homem falando: não, eu só vou se você for comigo. É mais ou menos: amor, vamos ali, temos que... Ai, meu Deus, uma barata, que a gente é campeã nesse negócio da barata. Vamos ali, ai, tô com medo daquela barata. Não, eu só vou se for comigo. Eu pego o chinelo e você vai... Você fala: opa, negócio esquisito isso daí, né? O homem é alguém que, para a mulher principalmente, é alguém que traz aquela força, aquela segurança, né? Agora não, vamos lá, eu só vou junto com você. É muito estranho isso. Então, o que aconteceu com Baraque é que ele estava se esquivando da sua responsabilidade. Por essa palavra de Baraque, aquela geração toda, a gente nota que aquela geração toda estava se esquivando de sua responsabilidade. Por quê? Os homens iam ver que Baraque não foi sozinho para a guerra, não estava à frente ali da guerra com o seu exército, não, ele estava junto de Débora. E Débora então faz o quê? Eu vou com você. Só que Deus não pediu para Débora ir, Deus pediu para Baraque ir. E certamente você já ouviu essa frase, né? Mulheres e crianças primeiro. Quando eu li esse final dessa frase, eu lembrei muito disso, porque isso é um código de conduta, que quando acontece algum acidente, principalmente no navio a gente ouve isso, né? Nos naufrágios, ali no Titanic, o filme Titanic fala muito disso, né? O que acontece? Tá lá, o navio tá afundando, aquela coisa. Mulheres e crianças primeiro. Uma ordem de prioridade. E eu falei: meu Deus, essa mulher na guerra. Primeiro que Débora devia ser uma senhora. Débora não devia ser uma menininha nova. Débora era uma senhora. E quando eu leio essa frase de Baraque dizendo: eu só vou se você for comigo, eu penso que Débora devia ter imaginado, né? Eu vou falar o que passou na minha cabeça. Eu falo: meu Deus, eu não acredito. Mas você tá louco, homem? Como assim? Eu vou ter que ir na guerra. É a mesma coisa que você deixar alguém trabalhando em casa, principalmente homem, marceneiro. Aí você faz tal coisa. Eles não gostam de receber ordem de mulher. Não é verdade? Aí eu deixei um pedreiro aqui, amor, você pega. Eles não gostam de receber uma ordem de mulher. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dessa mulher. Meu Deus, eu vou ter que ir na guerra com você, criatura, eu não acredito, você é um homem, um comandante. E eu, uma mulher, vocês conseguem imaginar uma mulher na guerra, gente? Como que vai lutar? Como que vai fazer? Como que vai chegar na frente daquele monte de carruagem, de gente armada, de homens armados? Imagina o tamanho daqueles homens. Vocês conseguem imaginar isso naqueles tempos? E eu consigo ver aqui, porque a história de machismo e feminismo, isso não vem de Deus, isso foi o homem que criou. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Essa coisa da mulher querer ser igual ao homem,
Isso é invenção do nosso mundo pós-moderno. Isso não foi Deus quem criou. E eu concordo sim quando me falam: ai, João, mas você acha que são iguais? São iguais. Eu acho que Deus fez homens e mulheres iguais, mas com funções diferentes. Nós temos funções diferentes dentro da nossa casa. Como marido e como mulher, nós também temos funções diferentes. E na vida lá fora, na vida do trabalho, se você desempenha a mesma função que um homem, você deve ganhar, exigir o seu direito de ganhar o mesmo que o homem. Afinal, você lutou, você estudou pela mesma coisa, por estar na mesma função, na mesma posição. Então, quando eu vejo mulheres querendo tomar alguns papéis que não são delas, gente, isso não vai dar certo, eu digo para vocês. Porque a palavra de Deus estabeleceu dentro do casamento o homem responsável sobre a mulher, sobre a cabeça sobre a mulher dentro do casamento. Então isso não sou eu que inventei, não sou eu que criei, é a palavra de Deus que nos diz. E como nós lemos no começo do capítulo, o que dizia? Que Débora era profetisa e esposa de Lapidote. Depois ela era juíza, depois ela tinha seu cargo, depois, antes ela é profetisa, ela é esposa, ela é mãe, ela é quem governa sobre a casa dela, mas sobre ela, a liderança espiritual sobre ela é o marido dela dentro da casa dela. Ela sabia disso. E Deus fez homens e mulheres para complementares e não para disputar entre si. Eu vejo hoje uma certa disputa entre os homens e entre as mulheres. É porque o meu salário é maior que o teu. Eu falo isso, gente, hoje eu não tenho vergonha, mas eu era assim. Quando eu casei, eu já contei isso aqui pra vocês. Você não vai comprar porque eu tenho meu dinheiro. Não precisa você fazer. Você não vai pagar, não precisa você pagar, porque eu tenho meu dinheiro. No final não tinha nada, porque gastava tudo o meu dinheiro, e daí eu falava: acabou o meu dinheiro, e agora? Então, nós somos feitos para nos complementar, e não para disputarmos entre nós. Mulher, trate seu esposo com admiração. Trate o seu esposo com carinho. Eu tenho, até um pouco tempo atrás, eu tive um código. Que era o código quando eu estava passando dos limites de passar a mão no braço dela. Tipo assim, vamos embora. Agora já descobriram o meu código. O pessoal fica assim, já está lá. Alguma coisa está acontecendo. Então agora eu não posso contar o outro código, senão os amigos vão saber. Combinei outro código. Porque antes eu falava assim, vamos embora. E eu amarrava a cara, vamos embora. Vamos embora, já falei para você, eu quero ir embora, e empurrava. E todo mundo vê aquela cena. Quando você tem admiração, respeito pelo seu esposo, e você ama ele, você começa a combinar os códigos. Porque você não quer expor ele. Porque às vezes acontece isso, né? Quando vê, a gente já foi, já falou, já gritou, já fez aquela cena na frente de todo mundo, depois você pede perdão lá na tua casa. Só que na frente de todo mundo, não dá para consertar. E querendo ou não, gente, quando a gente anda por aí, as pessoas falam assim: nossa, mas ela não é cristã? Mas faz isso com o marido? É isso que você está aprendendo lá na tua igreja? Primeiro que a igreja somos nós. Onde você for, você é a igreja, você leva a igreja. Por isso a gente tem que ter esse cuidado. Mulher, não queira um papel que não é seu. Não queira um papel que não é seu dentro do teu lar. Faça aquilo que Deus designou você para fazer e deixe o resto que Deus vai fazer com o seu esposo. Deixe ele fazer. Maridos, da mesma maneira, tratem sua esposa com respeito e admiração. Com aquele olhar, como a palavra de Deus diz, como Cristo amou a igreja. Fale para ela assim: essa roupa tá esquisita demais, você não vai assim. Ontem eu ia sair, o Del falou assim: você vai assim? Eu, não sei, o que aconteceu? Ele, não tá legal isso aí. Aí eu fui pra frente do espelho e falei: nossa, obrigado, tá esquisito demais mesmo. Se eu for me abaixar, não vai ser legal mesmo. E não assim: não, você não me manda. Não, porque você é uma esposa, você é mãe. Respeite. E o marido é a pessoa mais sincera que vai te falar as coisas. Respeite quando teu marido diz. Respeite quando teu marido fala: não vai dar para fazer, não vai dar para comprar, espera um pouco, aguenta a mão aí. É duro, gente, porque a gente quer pegar o marido, desculpa, para outro parênteses, a gente quer esganar eles. O que a gente quer é que é na hora. Porque nós temos isso. Mas respira e fala: tá bom, eu aceito. Quando der a gente faz.
Porém, por dentro você sabe assim, ai meu Deus, eu não acredito, porque eu já fiz as contas, eu sei que vai dar, eu sei que vai dar, eu sei. Mas então você respira e respeite o seu marido. Dê um lugar de honra para o seu marido dentro da sua casa, mulher. Seus filhos estão vendo como você trata seu esposo. Se você tem filha, o pai é aquele referencial para a filha, né? Eu sei porque eu pensava assim. O meu pai sempre falou muito calmo, muito tranquilo com a minha mãe. E a minha mãe às vezes era meio agitadinha. E o meu pai falava, calma, Ivete, vamos conversar. Ele deve estar assistindo o que ela assiste sempre. E ele falava assim, calma, Ivete, vamos conversar. E o meu pai sempre tratando minha mãe com carinho. E eu sempre espelhei, eu olhava aquilo. Mas quando eu casei, eu gritava com meu marido, eu fazia meu marido passar vergonha. Eu não era uma pessoa equilibrada, eu não era uma pessoa controlada. Vamos embora, e se não ir embora, eu ia sozinha. Uma vez eu larguei ele lá na rua 15 sozinho. Falei, vamos embora. Ele falou assim, não, calma, vamos esperar mais um pouco. Era casadinho de novo. Eu falei, não vou esperar, eu tô indo embora agora. Sem sabedoria nenhuma, e fui embora. Peguei o ônibus e fui embora. Sem sabedoria, sem noção. Nós precisamos ser pessoas que tenham noção. Precisamos ter noção. E aqui cabe tanto para nós mulheres quanto para vocês homens. Nós mulheres precisamos de homens que nos coloquem no nosso lugar em amor. Nós precisamos entender que nós temos um papel fundamental e que não é menos importante que o do homem. Mas que nós temos sobre nós alguém que governa sobre nós. E Deus instituiu essa figura masculina. Mas voltando, Débora então vai junto com Baraque e eu fico imaginando, só imaginando, porque ela não fala nada. Você não vê falando, ai Baraque, eu vou com você, mas que papelão, hein? Mas meu Deus, o que a tua mulher não vai falar? E eu tive que pedir pro meu marido para vir com você. Pensa numa situação, agora eu tô aqui com você. Não, ela não diz. A única coisa que ela fala é assim, Baraque, não, eu vou com você, sem problema nenhum. Porque Débora era uma mulher temente a Deus. Ela sabia que a vitória iria vir. Então, quando Baraque diz não, ela fala, meu Deus, não acreditou, né? Mas tá bom, Baraque, eu vou com você. Mas você saiba que a vitória, você não vai ter a glória da vitória. O teu nome não vai estar lá. É só isso. Então, ela pega e vai. E eu vejo que Débora é gente que faz. Débora é gente que faz porque ela teve fé. E a fé é firme, a palavra já diz o firme firmamento daquelas coisas que nós não vemos. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você vai fazer? Não sei. Eu imagino aqui na guerra. Baraque devia ter perguntado, mas como que nós vamos fazer se nós não temos os carros melhores, os carros de ferro estão com outro general? E ela devia falar, Baraque, eu não sei, mas nós vamos, porque Deus falou e nós vamos. Débora tinha fé, Débora era uma mulher de fé. E gente que faz é gente que tem fé, é gente que é firme, é gente que fala, se eu, é para estar tal hora aqui para ajudar, beleza, eu vou estar a tal hora para ajudar. É para estar aqui varrendo lá se precisar. Eu vou estar lá. Gente que faz. Não espera a atitude do outro. E foi isso que Débora fez. Débora não esperou por Baraque. Débora foi lá e falou, você não vai, mas eu vou com você. Então eu vou com você, né? Débora foi lá e fez. Gente que faz é gente que não espera pela opinião do outro também. Você já viu gente que o tempo todo fica assim, ai, mas o que você acha que eu podia fazer? Olha, eu tenho uma situação assim, mas o que você acha que eu tinha que fazer? É horrível ouvir de uma pessoa o que você acha que você tem que fazer. Eu geralmente, quando converso com algumas pessoas, as mulheres, né? Espero contar toda a história e falo assim, tá, e de tudo isso, o que você acha que você poderia fazer? Não, mas não é o que eu acho, eu vim aqui pra você me dizer o que você acha. Eu falei, eu não acho nada, sabe por quê? Quem está vivendo o problema é você. Primeiro você vai me contar. Então você me conta bem direitinho. Mas aqui, lá em casa eu grito. E daí, meu marido grita mais ainda. E daí ele grita mais alto. Mas eu grito mais alto que ele. E daí ele me chama de umas coisas assim, daí eu chamo ele mais ainda. Daí, tá, e os seus filhos? Estão lá vendo, estão vendo tudo aquilo.
Então eu falo, você já tem a resposta da sua questão. Você precisa de mudança. Nós somos chamados para um tempo de mudança, assim como Débora foi chamada para um tempo de mudança. Débora foi chamada para aquele tempo, para aquele momento, para ser marcada a geração dela. Tanto é que ela é lembrada até hoje. E às vezes, eu não me preocupo o que as pessoas acham de mim, pois você deveria se preocupar. Você deveria se preocupar. Porque como cristão que somos, a palavra de Deus diz que nós somos, significa pequenos cristos. Você deveria se preocupar. Você deveria se preocupar quando você passa, as pessoas falam assim, lá vai fulano. E as pessoas falam assim, lá vai alguém que é uma bênção. Alguém que eu sei que eu posso contar, que pode orar comigo. Não é porque você é cristão que você é perfeito, mas você precisa sempre estar melhorando. É isso que eu quero dizer. Ou as pessoas quando passam, veem você e falam assim, lá vai, né? Não dá para contar não. Ixi, só fala, mas não ajuda em nada, de cristão não tem nada. Então nós precisamos repensar as nossas atitudes. E como o pastor Marcos falou aqui no começo do culto, atitude, aquela palavra ficou marcada, atitude. Débora foi uma mulher de atitude. Eu quero que a minha célula melhore, então não falta. Se não deu tempo da gente ligar, liga você. Não dá tempo hoje, vamos fazer amanhã. Vamos fazer tal coisa. O outro não fez, faça você, comece a movimentar. Tenha atitude. Você imaginou se Cristo não tivesse a atitude de morrer por nós naquela cruz? Onde nós estaríamos? Quem nós seríamos hoje? A palavra para vocês aqui é atitude, é fé, é firmeza, é confiança. Nós precisamos disso nos dias de hoje. Porque quando nós dizemos aí fora, você vai na igreja? Sim, vou na igreja, sei porque isso já aconteceu comigo. Você vai na igreja? Vou à igreja. Então você é evangélica? Sim, sou evangélica, sou cristã. Aí eu falo, não, eu já tive que fazer isso com muitas pessoas. Não, senta aqui que eu vou... A gente tem que explicar que tipo de cristão que a gente é hoje. Vocês já perceberam isso? Mas você vai lá naquela igreja que fala assim, que tem que dar dinheiro, que tem que não sei o quê. Naquela igreja que só ficam falando assim. Não, peraí. Senta que eu vou te explicar como é ser um cristão. A vitória era para ser de Baraque. Era para levar o nome de Baraque. Não era para levar o nome de Débora. Tanto é que lá no Heróis da Festa está Baraque e Débora. Era para estar Baraque. Baraque deixou, se esquivou da sua posição como guerreiro. Deixou da sua posição e deu a vitória a Débora. E aqui vale tanto para homens e mulheres. Não se esquivem daquilo que Deus tem para vocês. Porque se você não fizer, certamente alguém vai fazer aquilo que era para você fazer. E você vai ficar lá assistindo. E lá bem no fundinho eu imagino que Baraque deve ter ficado pensando, poxa, mas essa vitória era para ser minha. Era para ter levado o meu nome. Mas não levou. Eu imagino que quando ele lembra do porquê que ele não levou, porque ele teve medo. Porque ele se esquivou de uma responsabilidade que foi colocada a ele, não foi colocada a Débora, mas sim a Baraque. Então, por falta de fé, ele não ganhou a batalha. Ele não levou a batalha. E quando vocês terminaram de ler o capítulo, nós podemos ver que quem levou o nome, vocês sabem quem levou o nome da vitória? Foi Jael. Mas eu não vou entrar nela aqui hoje porque o nosso foco foi Débora. Foi Jael. Terminem de ler e vocês vão descobrir. Outra mulher que não tinha nada a ver com a história levou nas mãos dela a vitória também. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e nós vamos fazer uma oração. E a palavra que fica bem clara para nós aqui hoje é: não se esquive daquilo que Deus tem para você. Homem, não se esquive do seu lar de fazer aquilo que é para você fazer. Daquilo que você tem que tomar a rédea, em amor, com carinho. Mulher, não deixa de fazer aquilo que é para você, que não é o seu esposo. Faça você. Como é que eu consigo isso, Jô? Vá orar,
Vá para debaixo da palmeira. Coloque a palmeira o teu nome. Hoje eu vou para a palmeira da Jo. Vai lá orar. Eu vou para a palmeira da Ana. Eu vou para a palmeira da Marília. E vai lá ter a sua intimidade com Deus. Vai lá perguntar para Deus o que você está se esquivando. O que você está deixando de fazer. Que é para você fazer. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que ao mesmo tempo nos coloca para cima, Senhor, que mexe com as nossas estruturas, gera em nós, Senhor, uma mudança de dentro para fora, Senhor, mudança de comportamento, Senhor. Nós precisamos, Pai, como homens e mulheres que servimos no Seu reino, que somos chamados pelo Senhor, que fazemos parte de uma grande obra aqui nessa terra, Senhor. Gera mudança em nós, mudança genuína, Senhor, mudança de caráter, Pai. Nos ensina a ser verdadeiros cristãos, nos ensina a ser verdadeiras esposas. O que o Senhor quer de mim como esposa no meu lar, o que o Senhor quer como meu marido, o que o Senhor quer que ele faça lá, o que ele precisa fazer que ele está deixando de fazer, e o que eu preciso fazer que estou deixando de fazer. Senhor, nós formamos os próximos cristãos que povoarão essa terra, que são os nossos filhos, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a vencer essa batalha enquanto estivermos aqui na terra, Senhor. Formarmos homens e mulheres que antes de serem, Senhor, juízes, antes de serem, Senhor Jesus, generais, militares, qualquer outro cargo, Senhor, doutores, que eles não se esqueçam que antes de tudo isso, eles são homens e mulheres de Deus. Aleluia. E o que eu aprendo aqui hoje, irmãos? É aquilo que eu falei um pouquinho antes. Cuidado. Porque aquilo que você não fez, ou aquilo que você não faz, aquilo que você não está fazendo, alguém vai fazer. E alguém vai levar um nome por isso. Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor uma canção.